Eu tenho várias histórias que me marcaram bastante. E fica um recado para vocês dois aqui e para a galera da live também. Guarde teus troféus. Guarde teus troféus. Eu vou falar bastante sobre Davi em alguns comentários aqui. Por quê? Porque é o cara que eu mais admiro na Bíblia, tá? Jesus, é óbvio e tal. Davi. Por quê? Porque quando Davi foi enfrentar o Golias, o que estava na memória dele? Para relembrar um pouquinho. O urso e o leão. Cara, tu duvida que ele tinha a pata do urso guardada ali, irmão? Tu duvida que ele não tinha a cabeça do leão guardada em algum lugar? É mesmo. Meus troféus. Por quê? Porque quando apareceu o Golias, essa criatura aí, irmão, não é maior que o urso, não. Não é maior que o leão, não. O mesmo Deus que me ajudou a derrotar o urso e o leão vai derrubar esse aí em nome de Jesus. Guardem seus troféus. Aonde? Na mente, no coração. Tem que ter uma galeria no teu coração e na mente. Porque quando aparecer um outro gigante, tem que lembrar. O mesmo Deus que me ajudou vai derrubar esse aqui também em nome de Jesus. Então, a história que eu vou contar pra vocês é uma história que envolve meu ministério e minha vida pessoal. Porque nesse dia, as duas coisas se misturaram assim muito fortemente. Eu tenho histórias de igrejas que a gente construiu, de prefeito que tomou o auditório, padre e tal, mas essa foi a que mais marcou. Vamos lá. Pastor em uma cidade chamada Belém de Maria, interior de Pernambuco, é onde ficava o ENA. Eu era pastor, eu me formei muito novo, na verdade. Me formei com 22 anos, comecei com 18 anos na faculdade de teologia, me formei com 22, 21 para 22 ali, comecei solteiro no ministério, e quando eu era pastor em Belém de Maria, eu acho que eu tinha 24, isso mesmo, 3 anos, 24 anos, e eu era pastor de 5 ex-pastores, imagina. Uma igreja bem tradicional, assim, cara, imagina. E eu novinho lá, tal, e chegamos. E começamos um trabalho ali, e havia um povoado que ficava a 30 km de Belém de Maria, chamado Batateira. Nesse local, a gente tentou se implantar uma igreja adventista por várias vezes e nunca deu certo. Agora pensa só, raciocina comigo. O IAN, sendo aqui em Camaçari. Aí tem um povoadozinho aqui perto de Camaçari. Faculdade de Teologia. Brother, um monte de gente tentou implantar a igreja nessa cidade, um monte de pastor, que foi presidente de igreja hoje e tal. Imagina, a faculdade foi lá, irmão, nunca conseguiram plantar uma igreja. E eu coloquei como meta, rapaz, vou botar uma igreja ali, mano, tem que ter uma igreja lá, tem uma igreja lá. Já chegou com garra. Cara, assim, se Deus me colocou aqui e tem aquele local, irmão, vamos fazer a diferença. Nós tínhamos ali um pequeno grupo, que eram 2 famílias só, que moravam naquele povoado, e começamos o trabalho fazendo o evangelismo num centro cultural da cidade. O prefeito de Belém de Maria tornou-se um amigo meu. Eu jogava bola com ele. Cara, eu tento sempre, como pastor, ser amigo das pessoas. Então, pra você ter uma ideia, eu casei um prefeito de lá. Nem adventista ele era. Pastor, e pode? Claro que pode. Desde que não seja julgo desigual. Sim. Os dois eram católicos. Não pediram que o padre casasse, mas um pastor adventista. Daí você imagina o respeito que eles tinham para comigo. Pedi, prefeito, me consegue o centro cultural, é o melhor auditório da cidade. Ele me emprestou o local. Só que era em frente à igreja católica. Era eu pregando aqui e o padre lá, irmão. E o padre começou a falar mal de mim. Falar mal da igreja, dizendo que era besta, que a gente quer tomar o dinheiro do povo e tal, que ninguém ia. Se for lá nesse programa, você vai ser excomungado e tal. Começou a ameaçar das diversas maneiras. Imagina, brother, todo dia andar e voltava esses 30 quilômetros. Só pregar, fora as visitações, etc. Eu não tinha equipe lá, eu tinha que trazer de Belém de Maria. E eu recebi algumas promessas, não é uma crítica, mas é uma situação que aconteceu. Realidade. Eu recebi uma promessa do departamental lá do campo, na época, que me ajudaria com um valor substancial. E nós tínhamos na minha conta bancária, eu e minha esposa, um dinheiro guardado para comprar algumas coisas de casa. Porque estávamos casados há 4 anos e a gente não tinha nem sofá. Entendeu? Porque tudo que a gente tinha usava para igreja, construção, tal. Materiais de evangelismo. Então a gente não tinha um sofá. Então a gente estava com uma quantidade até razoável para comprar esse sofá e algumas coisas de casa que minha mulher queria. O homem não liga para isso, o homem senta em qualquer lugar, não senta no chão, senta em qualquer... Tô nem aí. Mas ela queria um sofá e um sofá caro, que é um sofá chique, que ela queria muito. Começou o evangelismo, irmão, e evangelismo gasta bastante. E quanto mais o inimigo provocava, mais eu investia para ter mais gente. Resultado, todas as nossas economias eu utilizei lá no evangelismo. A promessa que o colega tinha me feito não se cumpriu. Falhou. Não mandou nada. Final do evangelismo, para resumir a história. Muitas histórias de vidas transformadas ali. Terminamos o evangelismo com 33 pessoas batizadas. Foi um milagre.
Aí, vai congregar onde? Não dá pra ficar ali o tempo todo. Tinha uma igreja da Assembleia de Deus, fala o nome de igrejas aqui, gente, não é preconceito nenhum. Mas é o que aconteceu, a igreja tava fechada. Tava só o nome lá. Eu não sei pintar, mas eu pintei com a cal. Paguei de branco lá, né? Lá da Assembleia de Deus, pintei a parede de cal, depois o branco, e alguém desenhou e colocou Igreja Adventista do Sétimo Dia. Onde era a Assembleia de Deus, nós alugamos agora para ser o templo da Igreja Adventista. 33 pessoas batizadas. Mas aí eu fiquei pensando, daqui a pouco vão tomar esse tempo, porque é alugado e tal. Fui no prefeito, precisa de um terreno, irmão. 33 pessoas batizadas, comecei a contar histórias. Ó, fulano que tava nas drogas não tá mais, fulano que era um assassino, o cara cadeirante agora, tomou 5 tiros roubando pessoas, imagina. Hoje ele tornou-se um cristão, uma pessoa de bem, tal. Pastor, o que você precisa de um terreno para construir nossa igreja? O prefeito deu o terreno, deu mais uma quantidade enorme de tijolos para a construção dessa igreja lá. Mas o gostoso de tudo isso aí vem a minha parte pessoal. Igreja nova fundada, evangelismo, glória a Deus, tal. Minha vida pessoal. Brother, eu pago minhas contas direitinho, vou deixar bem claro isso aqui. Eu não devo nada a ninguém. Mas nesse período de evangelismo, aconteceu uma circunstância que nunca havia ocorrido em toda a minha vida. Chegou a conta de energia e eu não vi. Um mês. Segundo mês, setembro, segunda conta, eu não vi. Terceiro mês, em outubro, 3 contas, eu não vi nenhuma das 3. Eu tava tão azoado com o evangelismo que eu simplesmente não prestei atenção. Daqui a pouco, acabou o evangelismo, eu não tinha nada mais na minha conta, daqui a pouco eu digo o valor que eu tinha na minha conta, e aí chegou um cara na minha porta, aquele carrinho Unozinho, com a escadinha em com a cima. escadinha em cima, e o cara batendo palma lá, seu dedo, pois não... Eu vim cortar a sua luz. Eu disse, que é esse, irmão? Que é casa de... cortar minha luz? Porque assim não, irmão. Que é casa de respeito e tal. Todo cheio de razão. Que é isso, eu vou cortar minha luz assim do nada, tá não, porque você não pagou. Que é isso, irmão? Eu sou pastor. Mas eu pago minhas contas, irmão. Vai cortar não, tal. Tá bom, pastor. Pega lá as contas pagas, por favor. Se eu te mostrar aqui, eu acho que foi um erro no sistema. Beleza, irmão. Procurei, irmão. Demorou pra me achar. Tava tudo guardado dentro de uma gaveta. Eu acho que a senhorinha que trabalha lá fazendo limpeza, uma vez por semana, pegou, recebeu e guardou. Procurei, demorei, achei. Tava lacradinho. Nem aberto tinha sido. Nenhuma das 3. Eu abri uma por uma. Na época vinha na cartinha, né? Era. R$134. Tudo que eu tinha na minha conta, brother, eram 64 centavos. Nem pra feira eu tinha dinheiro pra fazer naquele mês. Tinha nada. 64 centavos. E aí eu olhei pro cara e disse, moço, não corte não. Aí ele, não, eu tenho que cortar, que se eu não cortar, eu que vou ser prejudicado. Minha preocupação, brother, não era cortar a minha luz só. É porque iam espalhar na cidade inteira. E o pastor? Cortaram a luz da casa do pastor. E o padre... O padre já era meu amigo. Brother, aquela cidade é uma cidade pequena. Eu tinha... Todo mundo me conhece. Todo mundo me conhece. E quando chegaram, iam saber, cortaram a luz da casa do pastor. Aí, a igreja adventista, ó, o pastor verraco. É isso mesmo. Paga nem as contas, paga nem a luz, tal. Cara, lembra o medo que eu te falei, irmão? De, infelizmente, defraudar o nome da igreja, que é o nome de Deus. Nesse momento, cara, minha garganta começou a dar aquele nó, aquela vontade de chorar. E eu olhei pro céu e falei assim, Senhor. Aí eu lembrei de Malaquias 3:10. E provai-me nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Senhor, tá na hora. Tá na hora, Senhor. Por favor, Senhor, intervém. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Na hora, o telefone toca. E quando o telefone tocou, eu atendi. No momento ali com o cara do Uno. Ali. Não, o cara do Uno. Eu fui lá, atender, irmão, só um minutinho. Fui atender o telefone. Quando eu atendi, era um irmão. Esse irmão tinha sido uma ovelha minha quando eu fui pastor em Salgueiro. Esse irmão estava em Salvador nesse dia. Ele tinha uma condição financeira boa. E ele me ligou dizendo, pastor, eu estou aqui em Salvador, estou aqui dirigindo, ouvindo Arautos do Rei. Até isso ele falou, fez questão de dizer. E recebi uma forte impressão do Espírito Santo para transferir R$400 para sua conta. E eu perguntei, não me alegrei muito com isso não, eu perguntei, brother, isso aí é o quê? É um dízimo? É uma oferta para construção? Porque aquilo que não é meu, não é meu. Isso aí é pra quê? Não, pastor, dessa vez é para o senhor. Aí, mas pra mim por quê, cara? Aí, irmão dando dinheiro pra pastor? Aí, mas pra mim por quê? Falei o nome dele, fulano.
Aí eu disse, pastor, não sei não, mas se você não quiser, você me fala que eu dou pra outra pessoa. Aí eu comecei a chorar, meu. Chorava. Pastor, o que foi? Cara, tô cortando minha luz hoje e eu não tenho nada. Lembra aquele evangelismo que eu te pedi uma ajuda? Eu tinha pedido uma ajuda pra ele. Ele lembro. Brother, eu gastei tudo que eu tinha. Eu tenho 64 centavos na minha conta, cara. E estão cortando minha luz. Pastor, vai lá, fala com ele. Que já tá na conta já. Que tu vai conseguir pagar e tenta falar com ele pra ele religar antes de anoitecer, pra ninguém perceber. Eu fui e conversei com o moço. Ele foi muito gentil pra comigo. Ele falou, pastor, paga. Se tu pagar, eu vou estar aqui cortando outras luzes aqui. Nossa. Eu vou estar em tal rua, tal hora ali. O senhor vai lá, me apresenta as contas pagas e eu religo e ninguém vai saber. Brother, eu fui lá e paguei R$134. Me sobraram, perdão, R$136, me desculpa, R$136. Me sobraram R$264. Eu lembro a parte que me sobrou. R$264 para passar o resto do mês. Cortaram minha luz. Quando eu contei essa história, contei até num sermão, teve mais de 20 mil visualizações desse meu sermão. Foi numa live aqui da União. E tinha gente de Belém de Maria assistindo. Pastor, um ancião meu, cara, por que você não me procurou? Eu nunca soube. Cara, como é que eu vou te procurar, irmão? Morrendo de vergonha. Não é o quê? Ei, me ajuda aqui a pagar minha conta de luz. Cara, eu não sabia onde enfiar minha cara de tanta vergonha, mas Deus honrou. Inclusive, nem o senhor sabia, né? Eu também não sabia que tava devendo. Aí, pastor do céu, eu disse, brother, ninguém soube dessa história em Belém de Maria. Nunca souberam que cortaram minha luz. Mas se tu for me visitar hoje em Salvador, cara, você vai ser muito bem-vindo lá em casa. Tem sofá pra tu sentar. Eu tenho um bom carro que me consegue me transportar de Salvador pra cá, em vários lugares, com tranquilidade, sem ficar quebrando. Eu tenho uma família linda. Deus tem provido todas as minhas necessidades. Amém. É por isso que eu falei anteriormente, cara, qual é o pró? É o milagre. É o milagre. Cara, incrível. Muitos meses, quase todo mês. Meu Deus, não vai dar as contas, tal. O menino gastou demais. Comprei remédio, muita fralda, muito isso, aquilo, outro. Todo mês o Senhor opera um milagre. E sempre nós temos e ainda consigo ajudar outras pessoas. É milagre, irmão. É milagre do Senhor. Então, pra mim, essa foi a maior história do meu ministério marcante, porque ela envolveu a minha vida pessoal, a da minha esposa, e envolveu também uma igreja, que hoje nós temos uma igreja linda lá em Batateiras. Não foi eu que construí, porque logo em seguida eu fui transferido para um outro distrito, mas o pastor que estava com terreno, já estava bem andado já a construção, e foi uma igreja muito linda que foi formada ali, e eu fico feliz em poder ter a honra em poder participar do processo de não só construção, mas também de ter gente. A igreja não são paredes, né? São pessoas. Sim. E Deus me deu a honra de poder conquistar pessoas para o reino dele lá em Batateira. Onde era a terra do inimigo e ninguém conseguia entrar, irmão, Sim. Deus entrou e Deus nos usou para isso.